E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Oi, gente, vamos para mais uma aula de filosofia. Bem, nossas últimas aulas foi falando sobre a filosofia da ciência. Essa relação entre o homem e a ciência, né? Essa busca pelo saber. Bem, o que levou o homem a refletir, né? Sobre esse conhecimento científico? Então é isso que a gente vai entender na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Ao longo dos anos, a gente sabe que o homem, né, movido pelos seus desejos de autopreservação, autorrealização, ele buscou os conhecimentos na natureza, não é isso? E esse conhecimento ele foi se modificando ao longo dos anos. Nas últimas aulas, a gente viu o processo que a ciência, né, levou até chegar nos tempos atuais, tá? E a gente vai falar um pouquinho desse conhecimento científico, né, a partir do século XX. Então, a gente sabe que a ciência nasce com a filosofia. Afinal de contas, foi questionando e tentando entender o mundo que o cercava, que o homem passou, né, a buscar ali conhecimento, né, sobre a vida, sobre a sua relação com a vida. Porém, a partir do século XX, a gente vai perceber, né, que esse conhecimento científico ele está muito mais ligado ao poder do que à própria necessidade de autopreservação e autorrealização do homem. Nas últimas aulas, a gente viu o processo, né, do cientificismo até a revolução científica. Vocês lembram do Thomas Kuhn, que falava que ciência é revolução? Então, a gente vai entender um pouquinho, né, sobre a ciência moderna, né, a nossa relação filosófica com a ciência moderna. A gente sabe, né, se a gente se perguntar para que serve a ciência, né, para que serve a ciência atualmente, né? Vocês teriam essa resposta? Eu diria a vocês que a ciência ela tem muitas funções para a humanidade, mas a principal, com certeza, é a nossa preservação como espécime, né? E quando eu falo a nossa preservação como espécime, também tem a ver com a nossa relação com outras espécimes que tem no mundo, do mundo que a gente conhece e fora desse mundo, não é isso? Então, só que a partir do século XX, essa relação entre o homem e a vida, né? Entre o homem e o homem e a vida que o cercava, ela mudou muito, né? Mudou muito porque, afinal de contas, nesse processo histórico, a relação do homem com o poder, com o capital, também mudou. Então, é nada mais natural de que a ciência também fosse nesse caminho. Então, se a gente pensar na ciência a partir do século XX, a gente vai entender que pelo processo histórico da humanidade, a relação do homem com o dinheiro, com o capital, com o poder, ela se transforma. Olha só, eu vou ler um trecho, né, do livro de vocês que está na página 71, para a gente entender um pouquinho sobre o que é que vai ser nossa conversa nessa aula. A partir do século XX, a reflexão sobre a evolução das ciências passou a considerar não apenas o seu significado e as suas formas de desenvolvimento, mas também as relações com o capital, bem como a interferência dessas relações na vida e no cotidiano das pessoas. Então, por que eu li esse trecho do livro? Porque é importante, né, que a gente ressalte, né, essa relação do homem, o capital e a ciência. Veja bem, ao longo dos anos, o homem ele vem, né, através da sua curiosidade sobre o mundo, tentando buscar explicações, né? E a ciência ela passou por muitas transformações. A gente teve muitos pensadores que refletiram sobre a ciência, porém a partir do século XX, né, com toda a revolução industrial, né, os sistemas de governo mudando, o mundo mudando, né, a ciência ela também caminha é, para esse segmento. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para que fique mais claro, né? A gente está falando muito de teoria, vamos entender isso na prática. Bem, a gente sabe que hoje a gente está vivendo uma pandemia, né, mundial, né? Uma pandemia de um vírus que se conhece muito pouco sobre ele, que tem mudado as relações, né, humanas, né? As nossas relações. Então,
Veja bem, está tendo uma corrida, né, por várias vacinas, vários tratamentos, e nessa corrida para a gente buscar a cura, ou pelo menos um tratamento que seja eficaz para tratar, né, o vírus e a doença, a gente tem ouvido falar de muito charlatanismo, né? Na verdade, é a ciência tentando se impor com um poder do capital. Vou ser mais clara para vocês. Por exemplo, o uso da cloroquina no Brasil, ela é, na verdade, quando se defende o uso da cloroquina no Brasil, essa defesa é muito mais política e econômica do que científica em si, porque na verdade existem poucos estudos. Gente, um estudo científico sobre um vírus, né, que aparece assim de repente, leva anos, né? A gente até hoje tenta aí buscar uma cura para a AIDS e ainda a ciência não conseguiu chegar. Então, isso leva anos. Como é que de repente aparece um remédio que, né, muitos defendem como milagroso para o uso da ciência? A gente sabe que isso não é verdade, né? Que teriam que ter pesquisas, né? Na verdade, testes, né? Que comprovassem realmente a sua eficácia e também esses testes teriam que avaliar se os efeitos colaterais valem mesmo a pena de que se usa esse tratamento, né? Porque às vezes o efeito colateral ele termina, né, sendo um outro agravante, né? Como a gente sabe que já teve pessoas que morreram no Brasil de parada cardíaca pelo uso da cloroquina. Então a gente sabe que a defesa desse remédio é muito mais política e econômica. As pessoas que defendem isso estão ligadas aos empresários que comercializam essa substância. Então, a ciência, ela meio que nesse processo histórico se perdeu um pouco, né, da sua essência primordial, que é a autopreservação humana. Afinal de contas, a relação entre o homem e o capital, o homem e o poder também se modificou. Vocês conseguem entender? Outra coisa também que a gente precisa entender é que, né, o acesso a esse saber, né, nesse século, ele é muito limitado, né? O saber, ele tem barreiras, né, para chegar nas pessoas. O saber, ele não é totalmente aberto para todo mundo. Você pode até achar que isso é verdade, mas na verdade não é. Eu vou dar outro exemplo. Muita coisa da ciência que a gente fica sabendo só muito tempo depois. Por exemplo, estão fazendo um teste de genético, né, para tentar curar o HIV e tal nas pessoas. A gente só fica sabendo disso de fato quando esses testes estão concluídos. Então, esse conhecimento só chega até a gente muito tempo depois. Percebe? Então, a gente não tem acesso a todo o conhecimento, né? Por exemplo, a NASA descobre uma bactéria em Marte. A gente só fica sabendo disso 1 ano, 2 anos depois que essa descoberta é feita. Então, o conhecimento, ele virou uma forma de controle e de poder, sim, sobre as pessoas. Então, a atuação da ciência e da tecnologia, a gente sabe que primordialmente é sempre a favor da vida. Não é isso? Afinal de contas, a ciência se desenvolveu para a autopreservação da humanidade. Não é isso? Porém, a gente sabe que as relações, né, de poder, as relações do homem com o capital, ela modifica também essa relação entre o homem e a ciência e a própria vida. Percebe? Então, a nossa aula de filosofia da ciência, né, a gente encerra, né, fazendo essa reflexão sobre a ciência a partir do século XX, para justamente pensar, né, nessa relação entre o homem, a ciência e a própria vida. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, né? E eu deixo aqui um grande abraço para todos, né? Permaneçam antenados, permaneçam ligados no que é que está acontecendo no mundo. Apesar do conhecimento ele ter barreiras para chegar até a gente pode fazer um esforço maior para estar antenado a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, tá bom? Um bom estudo
e até a nossa próxima aula.